Muito boa tarde, bem-vindos a mais um consultório aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia. Vamos já na 29ª edição deste programa, que conta habitualmente com a presença da doutora Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Antes de abrir-lhes as portas do consultório nesta tarde de sábado, eu vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, acompanharem a atividade do Mais Guimarães através das nossas redes sociais, nomeadamente através do Facebook, e convido-os também a enviarem-nos as vossas questões, as vossas preocupações para este programa através do e-mail leitor@maisguimarães.pt. Podem também enviar por mensagem privada para a página do Facebook do Mais Guimarães. E hoje, sobre o que falaremos neste consultório aberto do dia 6 de março, falaremos sobre a necessidade de mantermos a nossa atividade cerebral, como estimular as funções cerebrais e também as funções cognitivas em tempo de pandemia. Num tempo diferente, em que nos vemos privados do contacto com os outros por estes confinamentos sucessivos, vamos já no 12º estado de emergência, estamos confinadíssimos por casa, longe dos outros, longe do contacto com os outros e com a realidade que conhecíamos até há um ano atrás. Portanto, isto limita muito a nossa atividade cerebral e cognitiva e pode trazer aqui várias complicações. Boa tarde, Emanuela. Que complicações é que podem advir desta situação que estamos a viver há um ano? Olá, Eliseu. Boa tarde. Boa tarde. Realmente várias implicações podem advir deste já segundo confinamento, seja ele mais parcial ou seja ele até mais global. E de facto é uma das grandes queixas que nós temos ouvido na consulta, que são sobretudo as queixas relacionadas com memória, portanto as pessoas estão mais esquecidas, mais dificuldade em se concentrar, em estar atentas e concentradas a uma determinada tarefa. A velocidade do processamento de informação, em que as pessoas rapidamente conseguem raciocinar em muita coisa ao mesmo tempo e tomar várias decisões, está mais diminuída. E isso é uma queixa que pode acontecer devido à questão de haver pouca estimulação, pode estar relacionado com a idade, pode estar relacionado com algumas doenças como a questão da demência, que necessariamente nesta altura também piorou. Nós temos vários relatos sobretudo mais de idosos, mas também temos as demências precoces, não é? Em que estes casos, portanto, estas pessoas necessariamente ficaram pior pela falta das suas rotinas, dos centros de dia, das faltas de sair, dos grupos, de receber a família, da conversa espontânea, pronto. Pode também estar muito, e isso é uma coisa muito importante também de se falar, relacionada com as doenças psicológicas, nomeadamente a depressão. Portanto, pessoas deprimidas também têm alterações, como nós dizemos, cognitivas, e aqui para facilitar falarmos em cerebrais, mas o termo mais técnico, digamos, mais rigoroso, é o cognitivo, que é esta história sobretudo da memória. Até porque a memória é um grande instrumento que nós usamos no nosso dia-a-dia, não é? A qualquer momento nós usamos a nossa memória, temos a nossa memória de trabalho. E, enfim, e sendo assim, nós hoje gostávamos de ressaltar esta importância da estimulação cognitiva em todas as pessoas. Isto não é só necessariamente nos idosos, é muito transversal, eu ouço isso em várias faixas etárias, sobretudo como forma de estimular, como forma de prevenir ou diminuir estas queixas que nós temos. Isto é muito consensual, há vários estudos que apontam que a estimulação, portanto, coisas, exercícios que as pessoas possam de facto fazer em casa, associa-se a um risco até do declínio, portanto, que tem a ver com a idade, dos sintomas depressivos, normalmente preserva as capacidades que já existem, não é? Portanto, elas não pioram, melhora a autonomia, melhora a independência, sobretudo nos nossos idosos, aumenta a proteção contra o aparecimento mais precoce das demências, das próprias depressões, não é? E que deve ser realmente uma componente essencial, sobretudo quando há algumas queixas. E é importante arranjarmos aqui algumas estratégias para estimularmos as funções cerebrais, para nos mantermos mais ativos nesta fase das nossas vidas em que, como dizia na introdução a este programa, em que estamos mais limitados no contacto com as situações.
se devemos estar mais, como estamos mais limitados, se há mais queixas? Não, perguntava eu qual é a importância de estimularmos a nossa atividade cerebral. Era mais nesse sentido, de percebermos, neste período em que estamos em contacto com menos situações, qual é a importância que pode ter de nós estimularmos estas funções cerebrais. Precisamente isso, nós podemos melhorar algumas das queixas que temos, podemos preservar o que temos, ou seja, eu a fazer alguns exercícios posso prevenir que não fique esquecida, que não fique mais desatenta ou desconcentrada, e com isto algumas doenças também, não é? Ligadas à depressão, ligadas às próprias demências, nós sabemos que esta estimulação pode até prevenir, portanto, o aparecimento mais rápido de algumas doenças. E esta pandemia, e Manuela, traz de facto aqui uma situação grave para as questões de foro mental e para estas funções cerebrais e cognitivas. Nem mais, era exatamente isso que eu ia dizer. Nós sabemos que este isolamento priva as pessoas de realizarem algumas atividades que estavam habituadas e de uma forma mais ou menos formal acabavam por estar também estimuladas, o cérebro acaba por estar estimulado, seja participar em grupos mais formais, como algumas pessoas tinham o coro da igreja, o grupo de amigos, o jogar às cartas, o praticar exercício físico, as hidroginásticas e a própria ginástica, as caminhadas de uma forma até mais social, o estar com a família, e ao deixarmos estas atividades, as pessoas têm um maior risco de comprometer então o seu estado cognitivo, das tais funções cerebrais. Estamos mais parados, às vezes o que eu explico é que é como se o cérebro ficasse um bocadinho mais preguiçoso, e depois quando eu preciso dele, para ele me dar acesso à minha memória, à minha atenção, à minha concentração, ao cálculo mental, ele tem mais dificuldade em fazer isso em tempo mais rápido. E quais são as principais funções que nós podemos aqui estimular, se é que podemos dividir isto em várias funções, em várias áreas? Sim, nós podemos dividir em várias áreas, até porque se divide até em várias áreas cerebrais, dependendo até da localização. Assim, de uma forma muito geral, nós sabemos, por exemplo, que a memória está do lado temporal, portanto aqui do lado do nosso cérebro, nós sabemos que a atenção é mais na parte frontal, e quando nós sabemos a localização, os mecanismos, também é mais fácil para nós saber como propor às pessoas, não só o estudo, mas depois propor às pessoas alguns exercícios que podem ser de facto trabalhados para melhorar estas funções. Às vezes é necessário uma supervisão terapêutica, portanto que haja, são os neuropsicólogos, portanto também é uma das especialidades que eu tenho, é uma subespecialidade da psicologia e que ajuda, que tem que ser de uma forma mais formal, portanto com alguma vigilância nossa, mas isto pode ser qualquer pessoa, e a ideia de hoje é que qualquer pessoa em casa e com estas queixas e que não tenha queixas até pode ser feita de uma forma lúdica, ou possa fazer lúdica porque também está ocupada, vai fazendo bem ao seu cérebro, é uma ginástica mental, digamos, e portanto é só positivo. As principais áreas, aquelas que nós mais trabalhamos, mais avaliamos e mais intervimos, são 5, sobretudo. É a linguagem, é o cálculo, portanto o cálculo mental, são as funções visuoconstrutivas, que têm a ver mais com a questão das figuras, quando nós, por exemplo, pedimos a uma pessoa para desenhar um relógio, e pôr os números do relógio, esta capacidade que nós temos de fazer o círculo, de pôr os números como um relógio, portanto estas funções visuoconstrutivas, as funções executivas, que está muito na nossa parte frontal do nosso cérebro, está ligado com o raciocínio, com a parte mais lógica e dedutiva, portanto com o planeamento e sequenciação de uma ação, que eu vou dar alguns exemplos mais para a frente, e depois a atenção e a memória, estas são as mais referidas, porque são onde é que há mais déficit mesmo no dia a dia, sem haver doença de rigorosamente coisa nenhuma. E podemos até pegar em cada uma destas partes, destas áreas, e falar um pouco sobre elas, nomeadamente sobre a linguagem. A Emanuela falou que esta falta de contacto que tem acontecido neste período com os familiares, com os amigos, com os outros, com a comunidade em geral, estamos todos privados deste contacto natural, que tínhamos como natural com a nossa comunidade, portanto, faltando a questão da linguagem é desde logo afetada. E de que modo é que nós podemos ultrapassar este obstáculo, este muro que foi aqui criado e mantermos alguma atividade de forma a que não haja um retrocesso
na nossa linguagem. Se é que podemos falar em retrocesso. Sim, se calhar até antes de falar destas áreas cognitivas, era importante só aqui ressalvar o que já falámos muitas vezes e, na minha opinião, não quer demais. Atenção às rotinas, é muito importante associar isto às nossas rotinas, portanto em casa a questão de estabelecer horários, a questão do sono, a questão da alimentação e outra coisa muito importante que às vezes não é assim tão falada é a monitorização do nosso estado de saúde. Muita gente em casa doente, portanto, ou que faz medicação, ou que precisa de medir frequentemente, seja a sua glicémia, portanto o açúcar no sangue, as tensões, às vezes as pessoas descuram um bocadinho isto. Portanto, aqui também há um apelo para fazermos um bocado esta contextualização de tudo. Portanto, as nossas rotinas, importantíssimo, já falámos muito sobre isso, confinados ainda muito mais, a higiene do sono, deitar à mesma hora, levantar à mesma hora e tudo aquilo também que já falámos associado ao sono, a fazer a alimentação correta e saudável, a prática do exercício físico, nem que seja em casa, muito importante, está a ser uma coisa muito positiva que eu estou a ver com muita gente e confesso, um parênteses, a título pessoal, foi algo que eu encontrei, eu nunca tinha feito ginástica em casa e de facto comecei a fazer, eu faço agora todos os dias uma aula de ginástica em casa. E a monitorização do estado de saúde, sobretudo nas pessoas tanto doentes e nas pessoas mais idosas, que às vezes é muito descurado. Portanto, feito este contexto e retomando ao que me perguntou, a linguagem não costuma ser uma das funções com muita afetação. Portanto, não é algo que as pessoas costumam dizer, eu agora não consigo falar. Às vezes o que eu ouço é, eu não consigo dizer as palavras, está mesmo aqui debaixo de língua, ou eu quero dizer o nome daquele cantor e eu não consigo dizer. Às vezes é mais isso que nós ouvimos. Em determinadas doenças, como no caso da demência de Alzheimer, a afetação da linguagem costuma ser numa fase mais moderada à tardia da doença, não tanto no início, seja mesmo quando estamos a diagnosticar, não é? Logo ali nos primeiros sinais, na fase inicial não costuma existir. Às vezes o que é que há? Há uma diminuição do discurso espontâneo, as pessoas deixam de espontaneamente falar. Portanto, se ninguém falar para elas, elas estão caladas e sossegadas, não é? Não falam, não têm aquela espontaneidade. Nas depressões isto às vezes também acontece. O problema é que na demência de Alzheimer ou numa doença do género, o problema é que isto vai se deteriorando. Na depressão, o facto de eu não falar muito não vai fazer com que eu daqui a um mês ou dois não saiba ou não recupere a minha espontaneidade. Portanto, eu recuperei isso. Mas isto para quem tiver algumas dificuldades na linguagem ou queira trabalhar e até uma coisa importante, já estou a começar a ver alguns doentes pós-infecção por SARS-CoV-2, portanto, depois de terem o Covid positivo, com algumas queixas a nível da linguagem. Às vezes, sobretudo pelo gaguejar ou por não conseguirem de facto dizer a palavra que queriam dizer, no discurso espontâneo. Portanto, estes indivíduos jovens, já tive alguns casos com algumas queixas em relação à linguagem. Como isto está a começar a aparecer, não sabemos muito bem se vai ser algo mais comum ou não, porque não é, só agora é que vamos começar a perceber se realmente há sequelas pós-Covid positivo. Como é que podemos estudar a linguagem? Uma coisa que eu aconselho muito é a questão da leitura. É muito importante ler, todos. Com queixas, sem queixas, não é? Todos. Isto é uma coisa que eu aconselho às pessoas e estes exercícios que eu vou propor hoje, vocês podem sempre aumentar a complexidade do exercício. Por exemplo, na leitura podemos pôr, imagina, meia dúzia de palavras soltas, palavras. Não é? E a pessoa pode dar palavras soltas. E depois podemos aumentar a complexidade ou a pessoa pode começar já por um nível mais complexo. Pequenas frases, pequenos textos, jornais, revistas ou mesmo livros. Pegar num livro e fazer do início ao fim e tentar acompanhar a leitura desse livro. Para além da leitura, a escrita é muito importante também, até porque cada vez está em desuso, não é? E é muito importante também estimular a escrita e fazer igual, ou escrever uma palavra de cada vez, ou escrever frases, ou copiar pequenos textos, escrever o nome, escrever a morada, também pode ser um bocadinho por aí. Identificar objetos, por exemplo, se eu lhe perguntar assim, Eliseu, diga-me lá o que é isto. E você responde. Eu direi que é uma caneta, uma esferográfica. Portanto... Pronto, e pode escrever também, a questão da nomeação, portanto identifica e pode escrever, sim, que dá exatamente para as duas coisas. Repetir palavras também, portanto a pessoa, o cuidador ou alguém que está connosco vai dizendo uma série de palavras e as pessoas vão repetindo as palavras e depois também um bocadinho mais complexo, a interpretação de textos, pegar num texto qualquer ou numa notícia qualquer e tentar interpretar, quer dizer,
no fundo, qual é a moral da história? Até às vezes isso que eu digo às pessoas, não é? O que é que nessa pequena notícia, nesse pequeno texto, o que é que isso quer dizer? E a pessoa também estar ali atenta e concentrada, obviamente estão todas as questões. Isto não há nenhum exercício que trabalhe especificamente só uma área. O nosso cérebro está em rede e está em ligação constante, portanto, para estarmos a ler eu tenho que estar atento, portanto, a capacidade atencional também está ativada, portanto, isto é tudo muito em rede, mas, sobretudo, trabalha mais estas questões da linguagem. E relativamente ao cálculo, a estratégia não será, acredito que muito diferente, não é? Portanto, temos esta atenção para com o cálculo, os números, as quantidades, não é? Mas há alguns pormenores que podem também ser aqui descritos e é uma forma diferente de trabalhar também esta área. Sim, isso até que os miúdos, não é? Adequando sempre à idade, adequando sempre à pessoa e se houver doenças, adequando a isso também, não é? Mas, por exemplo, em relação ao cálculo, que às vezes também não é assim muito trabalhado, porque hoje temos as máquinas calculadoras, temos os computadores, vamos ao supermercado, aquilo é tudo automático, já não é tanto uma função utilizada como há uns bons anos atrás, mas é algo que eu recomendo que as pessoas vão também trabalhando e estimulando. Por exemplo, podem colocar dinheiro à frente da pessoa ou à nossa própria frente e pode ser só moedas, só notas, moedas e notas e, por exemplo, contar. E isto pode-se aumentar a complexidade. Se tivermos pessoas com uma demência de Alzheimer, começamos com meia dúzia de moedas diferentes, não é? De diferente valor e pedimos para contar. E depois pomos notas. E depois tiramos e pedimos para agora eu tirei 5 euros, quanto é que fica? Portanto, a retirada também. Também está a capacidade atencional aqui, mas a estimular sobretudo o cálculo. Podemos pedir, por exemplo, para ordenar números de ordem crescente ou ordem decrescente, ter ali meia dúzia de números e a pessoa, de facto, fazer esta ordenação. Fazer contas simples, adição, subtração, multiplicação e até mesmo de divisão. Portanto, como digo, isto dependendo do grau que seja confortável para a própria pessoa. Ainda, se quisermos complicar um bocadinho mais, problemas matemáticos também, não é? Eu tenho 5 reboçados, dou um ao Eliseu, dou outro à Emanuela, com quantos fico? Pronto, claro que isto é super simples, quase, não é? Para miúdos ou miúdos muito pequenos ou então pessoas com muita dificuldade, mas quando eu digo problemas matemáticos pode ser um bocadinho por aí. Também há um exercício engraçado que às vezes eu gosto de propor, que é complicar um bocadinho mais, que é, por exemplo, fazer uma lista de compras e depois darmos um valor. E alguém nos pode até ajudar, alguém pode nos fazer isso para nós, não é? Que é fazer uma lista de compras, cada ingrediente custa X o quilo, e eu quero comprar 2 quilos de uma coisa, 3 quilos de outra, meio quilo de outra, e então quanto é que eu vou pagar na totalidade? Pronto, está a ver? São este tipo de exercícios relativamente simples, que as pessoas podem fazer, que devem fazer, têm muito por onde pegar e que pode trabalhar o cálculo mental. E Manuela, depois temos as funções visoconstrutivas. E eu vou pedir-lhe que desmonte aqui este termo para que as pessoas percebam lá em casa concretamente de que é que estamos a falar destas funções visoconstrutivas. E de que forma é que podemos também estimulá-las? Por exemplo, quando nós avaliamos em consulta as funções visoconstrutivas, é quando eu, por exemplo, peço a uma pessoa para me desenhar um relógio. E quero um relógio redondo e quero que me ponham os números de 1 a 12. Portanto, e a capacidade se a pessoa faz ou não um círculo. Se a pessoa me consegue pôr os números de 12 até... Isto parece muito simples e, aliás, é um desafio que eu faço a toda a gente. Façam este teste do relógio. É um teste até de rastreio, é usado mesmo. E muitas vezes até propomos que os colegas de clínica geral, portanto, os médicos de família, o façam quando têm dúvidas, que as pessoas possam estar com problemas a este nível. Porque quando há deterioração é um teste que as pessoas têm muita dificuldade em fazê-lo, porque conseguem fazer o círculo, às vezes é um círculo que não é bem um círculo, está a ver? E depois os números não são postos como nós vemos no relógio, uma coisa que parece assim tão simples quanto isso. Ou se eu lhe pedir para desenhar um cubo, por exemplo, ou para copiar um cubo, eu tenho um cubo e digo copia-me, faça uma cópia deste desenho. E isso também é um dos exercícios que pode ser feito. Portanto, tem a ver com a capacidade visual e depois da capacidade construtiva da pessoa pegar. Não interessa aqui se eu sou boa a desenho ou não, não me interessa rigorosamente nada, interessa-me perceber se realmente é um círculo e se a pessoa me põe, por exemplo, no relógio os números assim, ou no cubo, se me faz mais ou menos que eu consigo perceber
que é um cubo, portanto, se as linhas ficam intersectadas e por aí. Portanto, e aqui como é que nós também podemos estimular? Por exemplo, ter algumas figuras à frente de diferentes cores e pedir para indicar as cores da figura. Se quisermos complicar um bocadinho mais, até podemos na mesma figura ter várias cores e haver uma predominante nas figuras e perguntar qual é a cor predominante, também pode ajudar. Identificar objetos, por exemplo, qual é o maior, qual é o menor, portanto eu tenho 4 ou 5 e digo qual é o maior e qual é o menor. Obviamente que se metem figuras muito pequenas e um muito grande, quer dizer, é de caretas, é isso que eu estou a dizer, tem que ser muito adequado à pessoa que está à frente para fazer. Copiar figuras, fazer cópia de figuras, de quadrados, de cubos. Cubo é um dos muito utilizados, mais complexos, menos complexos, mais simples, portanto a cópia de figuras. Uma coisa também muito interessante é fazer, está a ver, completar metade de uma figura, ou seja, aparece o exercício e tem deste lado já feito e nós deste lado temos que fazer igual. Portanto, metade de uma borboleta já está desenhada e eu do outro lado tenho que tentar fazer precisamente igual, não é? Por exemplo, também pode ser identificar símbolos. Imagino que eu tenho um símbolo de um semáforo e mostro à pessoa e pergunto o que é e a pessoa identifica que é um semáforo. Ou, por exemplo, o H do hospital, aquele H, e pergunto o que é este símbolo. Também pode trabalhar um bocadinho isto. Identificar as horas do relógio, pegar no relógio por várias horas e dizer à pessoa, então que horas é que vê aqui? Aqui são 3, aqui são 6, aqui são 4:30, aqui, por exemplo, e podem, lá está, neste meia dúzia de exercícios, complexificar, se quiserem, os mesmos, não é? É sempre necessário fazer essa adequação, como a Emanuela já disse, para o destinatário, digamos, dos exercícios. Depois há também as funções executivas, que são fundamentais, e como as estimular nesta altura de pandemia. As funções executivas são de facto muito importantes, situadas na parte frontal do nosso cérebro e que muitas vezes nós temos déficit destas funções quando a pessoa se queixa só de alterações da memória. Pronto. E então, isso muitas vezes em consulta é preciso fazer uma avaliação um bocadinho mais formal. Mas como é que nós podemos estimular, independentemente se as pessoas têm queixas ou não? Esqueçam lá se têm queixas, se não têm. Portanto, o objetivo 2 é que podem fazer isso qualquer pessoa, muito bem. Aliás, um parênteses, no Brasil, a partir dos 50 anos, já há sítios, mesmo no serviço público, em que fazem a estimulação destas áreas a partir dos 50 anos. Pessoas que estão muito bem, cognitivamente, sem queixas absolutamente nenhuma, já começam a estimular. Para quê? Para que a perda, que pode vir com a idade ou com outras doenças, seja cada vez mais tardia, não é? Que eu preserve as minhas capacidades de atenção, concentração. Por isso vamos esquecer um bocadinho se eu tenho queixas ou não, para não deixar as pessoas assim confusas, não precisam ter queixas, podem sempre fazer. Aqui, o que é que podem fazer? Aqui podem, por exemplo, fazer sequências alternadas imagino, de figuras. Eu tenho um quadrado e tenho um círculo. Então tenho que fazer até ao fim da linha, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado. Esta alternância, portanto não posso fazer só quadrados ou só círculos, pronto. Parece muito simples, mas também não é. E sobretudo quando estamos a fazer, e então se não fizerem só até ao fim da folha, fizerem, sei lá, 5 linhas, não é? É preciso realmente estar ali com esta área bem ativada para poder fazer assim. Podemos escrever palavras, por exemplo, pedir para poder escrever palavras começadas por uma letra. Escrever ou até dizer, não é? Eu agora dizer-lhe assim, Eliseu, então agora só quero que me diga palavras começadas pela letra R. Às vezes nós dizemos para quando são estes exercícios, mas aqui não tem tanto esse interesse, para não dizer nomes, nem muito da Esse mesma é um família. exercício que faço habitualmente com os meninos nas viagens mais longas. É uma ideia lúdica, nem mais, está a ver? Uma ideia lúdica de os manter sossegados, distraídos e não estar a perguntar sempre já chegamos, não é? Exatamente. Pronto. Por exemplo, não é? Esta da letra R. Também pode ser o nomear ou escrever, portanto aqui dá para ser as duas coisas. Podem escrever, como podem dizer, imagine, nomes femininos. Às vezes aqui os mais idosos ficam um bocadinho confusos porque dizem-me só nomes de pessoas que conhecem. Portanto, estão atrás da Maria, da Joaquina, quem é que eu conheço mais? Portanto, não é pessoas que conheçam, são pessoas que quero, não é? Normalmente o que se pretende é nomes femininos, nomes próprios, e não Costa, nem Silva, nem Lopes, nem Sampaio, isso não conta, tem que ser os primeiros nomes.
nomes femininos e nomes masculinos, portanto pode ser dividida em duas tarefas. Se quiserem, por exemplo, complicar aqui um bocadinho, pode ser, por exemplo, no minuto, quantas é que consegue dizer? E ver se, por exemplo, para a semana, no mesmo minuto já aumenta a palavra, e na próxima semana, no mesmo minuto, se consiga aumentar, por exemplo, não é? Escrever os passos, quando há um bocado eu falava do planeamento e sequenciação de uma ação, é muito da responsabilidade da parte da frente do nosso cérebro, da parte frontal, que é nós escrever os passos que têm que dar para completar uma determinada tarefa. Por exemplo, cozinhar arroz. O que é que faz? Claro que há homens que nunca cozinharam, não é? Então se calhar esta não é a melhor coisa para se perguntar. Mas pode ser esse, como pode ser Mas a panela podem de lavar. aproveitar a pandemia para começar a cozinhar, por Aprender. exemplo, não é? Isso é que era, não Neste é? tempo. As novas aprendizagens, que está muito relacionada também com a questão da memória, é muito importante também. Por isso, muito boa ideia. Apanhar o autocarro também, portanto, que passos é que dá para apanhar o autocarro? Ou para ir a um determinado sítio, por exemplo, quando isso também eu pergunto muitas vezes em consulta, se na porta da minha casa, para ir para a igreja, como é que eu faço? Que passos é que eu tenho que fazer para daqui ir à igreja? Está a ver? E toda esta questão do planeamento e depois sequenciar uma determinada ação, que às vezes quando nas demências, é uma das queixas que há, que é, as pessoas muitas vezes lá dizem, eu agora não sei cozinhar, esqueço-me, não sei cozinhar. E nós temos que perceber muito bem se é o esquecimento de realmente agora não perceber que para fazer uma determinada comida eu tenho que juntar este ou aquele ingrediente, ou é fazer esta sequenciação das tarefas. Eu ponho a panela, eu ponho água a ferver, quando ferver deito não sei o quê, depois é que deito outra coisa qualquer, e é muito importante nós percebermos isso. Portanto, este é um exercício muito bom que trabalha as funções executivas, fazer escrever ou dizer mesmo os passos que têm que ter para fazer uma coisa qualquer. Completar, diga-me. Pensei que tinha terminado o seu raciocínio, mas Estou mesmo a acabar, só vou dizer mais uma, que terminar é... para depois falarmos também sobre a memória, que é de facto muito importante mantê-la ativa e estimulada nesta altura. Isso. E aqui nas sessões executivas também, e é uma atividade que os mais velhos gostam bastante, os miúdos também, é completar provérbios. Os miúdos nem todos, que ainda não conhecem, mas os mais velhos sim. Sei lá, grão a grão, enche a galinha. O papo. Pronto, por exemplo, não é? Cão que ladra, por exemplo, não é? Não mia. Há aqui, nós também podemos ter, eu não quis trazer para aqui porque acho que se calhar que podia confundir, mas isso também trabalha as funções executivas, que é, vai-me dar uma resposta que não é a que se pretende e para não ter lógica a frase que eu vou dizer, que é precisamente isso. Cão que ladra não mia. E se nós não tivermos esta parte frontal que tem a ver com a inibição, em que o que é que eu vou dizer? Cão que ladra não morde. Mas eu não quero que me diga isso, quero que me diga outra coisa para não fazer sentido. Se a pessoa tiver dificuldade aqui, não vai conseguir dizer não mia, não chove, não... Percebe? Claro. Portanto, isso também brincou, mas isso também. Embora eu não ia trazer essa para aqui, mas a questão dos provérbios podem pôr uma coisa engraçada. Vocês podem estar a cozinhar, a fazer uma tarefa qualquer e a fazer isso com outra pessoa qualquer, não é? Relativamente à memória, a Emanuela dizia que de facto é muito importante a memória. A memória, no fundo, é aquilo que nós somos. Se nos retirassem todas as memórias, seríamos crianças no nascimento de novo. Portanto, tudo aquilo que nós somos é construído na base das nossas experiências e em tudo aquilo que nós guardamos. Portanto, é de todo importante manter a memória ativa. E como é que podemos estimulá-la neste período tão diferente daquele que nós vivíamos? Nós temos vários tipos de memória. Esse que o Eliseu acabou de falar tem a ver com aquilo que é a memória autobiográfica, não é? Que eu tenho de mim própria e dos meus acontecimentos para trás. Quando já temos a doença instalada, sobretudo nas demências de Alzheimer, eu falo na demência de Alzheimer porque é mais conhecida, não é? Não tem que ser necessariamente esta. A pessoa já tem muita dificuldade em descrever dados da sua memória autobiográfica. Há quanto tempo casou, ou qual foi a data do seu casamento, ou quantos filhos tem, ou dizer-me os filhos do mais velho para o mais novo, não é? Portanto, isso já é uma afetação que se dá numa fase mais tardia. Normalmente nas questões, por exemplo, depressivas,
ou por estarmos confinados sem estar a estimular, não costuma haver muitas queixas relacionadas com esta memória. Sobretudo existe muita queixa relacionada com a memória de fixação, que é o que é que eu acabei de dizer, e com a memória de evocação, que é eu depois de dizer, passado algum tempo, então o que é que eu disse há bocadinho? E a pessoa não se lembra o que é que há um bocado foi dito. Portanto, a informação entra para a memória, é armazenada, portanto há um armazenamento, mas há uma dificuldade que o cérebro tem de ir ao armazenamento e evocar, trazer claramente, o Eliseu há um bocado no início do programa disse isto assim, assim. Pronto, às vezes com pistas a coisa vai lá, isso é uma das coisas que eu costumo aconselhar. Quando temos esta dificuldade, e se alguém me pergunta assim, então o que é que almoçaste ontem? Epá, o que é que eu almocei ontem? Não me lembro. E se tenho ao lado do meu marido que me diz, então almoçámos bacalhau. O meu cérebro só vai fazer, pois foi. Mas a parte da memória não foi ali trabalhada como eu queria, evocada. Mas se ele me diz assim, então te lembras que... E começa-me a dar pistas. Comemos peixe, por exemplo. Comemos peixe e eu vou lá, a ver se com essa chega lá, não é? Então, e com pistas sempre, antes de dar propriamente a resposta. E quando existe, pois foi bacalhau, quando diz, olha, foi peixe, pois foi bacalhau, isso sim, já está esta área, que é a memória de evocação, que há muita queixa, muita gente se vai identificar com isto que eu estou a dizer aqui. Seja porque não estão a ser estimulados, porque estão mais deprimidos, porque estamos com a fadiga da pandemia, porque temos outro tipo de doenças, isto acontece frequentemente. Portanto, muitas vezes o importante é isto, é também pela questão das pistas, do que propriamente alguém me dar as respostas todas. Às vezes nós também vemos isto na consulta, com a maior das boas vontades. Eu pergunto alguma coisa ao doente e a pessoa não consegue logo lembrar-se e tem um familiar ao lado a responder logo por ele, não é? Portanto, isto também acontece em casa. Da mesma maneira como deixe estar aí sentadinha, não precisa de fazer nada, eu faço tudo, eu cozinho, e muitas vezes o que nós dizemos é envolver as pessoas com mais ou menos doença, mas envolvê-las todas nas tarefas. É importante manter a atividade, é importante fazer as coisas, até para o nosso cérebro também trabalhar. Bem, como é que podemos então estimular? Por exemplo, ver o telejornal, ler o jornal, claro que atenção às notícias, já falamos sobre isso, sobretudo em termos de pandemia, não consumir em demasiado, mas ver o telejornal, por exemplo, um jornal, e fazer, aqui eu costumo aconselhar até pôr por escrito, mas se não quiserem pôr por escrito até pode ser falado, em voz alta, é melhor do que propriamente eu falar para mim próprio. Recordar uma notícia, mas aqui eu proponho duas coisas, recordar uma notícia que viu, portanto na televisão, e outra que leu, porque nós estamos aqui a falar dos estímulos diferentes. Uma coisa é quando eu dou um recado, portanto estamos a falar aqui com memória auditiva, não é? Portanto entra o estímulo, entra pela audição, é como na televisão. Outra coisa é pela leitura, eu recebo uma carta e diz que tenho uma consulta no dia não sei quantos de março às X horas. Pronto. Portanto, tentar fazer as duas coisas. Tentar sintetizar uma notícia que leu e uma notícia que ouviu. Pronto. Outra coisa que eu faço e proponho muitas vezes as pessoas aderem muito bem, não é para todos, obviamente agora as pessoas vão sempre adequando, mas este exercício as pessoas aderem muito bem, é memorizar algumas palavras, começar de manhã e agora que estamos em casa temos tempo para isso, porque não saímos, não é? Não vamos trabalhar. Então peçam a alguém que ponha num papel 3 palavras e vamos pôr isso, por exemplo, no frigorífico e o objetivo daquele dia é decorar aquelas 3 palavras. Podem ser palavras aleatórias, casa, bola, nuvem, por exemplo. Então eu vejo como é que eu consigo decorar estas palavras, se eu decoro logo à primeira e depois qual é o objetivo? Eu decoro e passado uma hora é verdade, quais são as palavras? Sem ir ver. Ou até o meu filho, o meu marido, a minha mãe, até me perguntam, olha, quais são as palavras? Mas não é preciso ninguém me perguntar. Eu própria posso, de vez em quando, me tentar, quais eram as palavras? Se não se lembrarem, vão ver. Estejam atentos, ler bem as palavras e então vejam se conseguem. Não, olha, eu consigo, cheguei ao fim do dia, sei perfeitamente quais são as palavras. E fazer isto, por exemplo, 3 palavras durante uns dias ou uma semana e podem evoluir, passar, por exemplo, para 4. E é como digo, podem ser palavras aleatórias. Se for difícil, façam por categorias, por exemplo, só cidades. Guimarães, Portimão e Évora, por exemplo. Não é? 3. Ou então frutas, pera, maçã e abacate, sei lá. Pronto, que é um bocadinho mais fácil.
complicar um bocadinho mais, podemos pôr, por exemplo, 3 palavras e decorar só as que começam pela letra P. Por exemplo, prato, telefone e palavra. Estão lá as 3, mas eu só quero decorar as que começam pela palavra P. Portanto, o meu cérebro vai ter que eliminar o telefone. Pronto, pode ser também. Outro exercício também que trabalha muito isto que nós queremos da memória é recordar, por exemplo, a última festa, o último aniversário que tiveram, com o maior detalhe possível. Portanto, ter um bocadinho de tempo, pegar numa caneta e até escrever. Não interessa tanto o português em si, interessa é o detalhe das coisas. Isto também pode ser tudo falado, como eu falei há bocadinho, portanto também pode ser só de uma forma oral, mas eu acho que completa mais se for também escrito. Portanto, já agora podemos lançar o desafio para as pessoas escreverem as memórias do tempo da pandemia e tentarem lembrar-se, eventualmente, do que aconteceu em cada um destes 12 meses que nós já levamos de pandemia. Seria um exercício interessante até para guardar para memória futura. Memória futura. Já que falamos de memória. E até, se quiserem partilhar connosco, se fizeram isso, como é que correu, qual foi a experiência, isso também é uma coisa muito gira de se ver, porque na primeira pandemia tive muita gente que fez isso, até de uma forma áudio, com a família, no primeiro confinamento. Depois foi-se perdendo um bocado, mas realmente é uma coisa engraçada, nós daqui a mais 10 anos, ou 20, ou 30... Os nossos netos ficarem com essa memória do nosso tempo em pandemia, não é? Do nossos confinamentos. Nosso confinamento. Portanto, também pode ser isso, não é? Por exemplo, lançar este desafio às pessoas que nos estão a ouvir, pensar no primeiro confinamento e recordar, por exemplo, o primeiro dia, se conseguem, ir ao primeiro dia que ficaram em casa. Não é? Provavelmente sim, que foi relativamente impactante, não é? Pronto, e depois até nos deem algum retorno, não queremos saber as memórias, mas como é que foi, não é? Esta experiência. Portanto, com o máximo detalhe possível. Portanto, há que estar num ambiente relativamente tranquilo, que possam dedicar alguma atenção a isto, para poder parar, ir atrás. Não faz mal se não conseguirem lembrar com muito detalhe, não faz mal. Não é exercícios para as pessoas ficarem nervosos e apetecer virar a secretária. Portanto, se começarem a ficar assim, parou, dar uma volta, apanhar um bocadinho de ar, beber água, mais logo amanhã voltar a pegar. Isto faz efeito se for feito diariamente. Não precisam fazer todos estes exercícios no mesmo dia, não é? Do que falámos das funções até agora. Mas podem ir fazendo. Hoje é o cálculo, amanhã é a linguagem, amanhã faço da memória. Isso é uma coisa que se pode fazer. No mesmo sentido, podemos fazer recordar o que fizemos ontem. Isto eu também aconselho muitas vezes. O que é que eu fiz ontem? Então, eu tenho que parar, e isto às vezes nas mulheres eu digo assim, às vezes as mulheres quando vão fazer este exercício, têm que estar concentradas a pensar então o que é que fizeram ontem, desde o momento que acordaram, começam-se a lembrar, pois, eu ainda tenho a máquina para pôr a lavar, ainda tenho que ir fazer, vão fazer tudo, máquinas a lavar, miúdos, e ter 5 minutos para poder o cérebro se concentrar nisto. E tentem ir desde o momento que acordaram com o despertador, acordaram sozinhos, foi com algum barulho, com o máximo de pormenor. Volta ao mesmo, não faz mal se eu lembro-me que acordei e depois só me lembro que estava a fazer o almoço, não me consigo lembrar muita coisa que fiz de manhã, não faz mal. A ideia é tentar fazer todos os dias um bocadinho este exercício, não muito perto da noite, ou pelo menos da hora de deitar, que aí estimula o cérebro, pelo menos mais cedo um bocadinho. E até podem fazer do dia 2. Hoje são 6 e tal da tarde, então como é que foi já desde a manhã? Pronto, e fazer um bocadinho essa recordação. Podem também, isso à semelhança do que falámos de decorar, de memorizar palavras, também pode ser imagens, torna um bocadinho mais difícil. Portanto, imagine, eu tenho um quadrado, um triângulo e um círculo, e é isso que eu quero decorar. Isto é muito básico, não é? Mas podem tirar imagens de uma árvore, pronto, e em vez de ser palavras, ser, por exemplo, imagens. E o objetivo é decorar. 3, posso passar para 4, posso passar para 5, e é curioso quando as pessoas começam a ver que conseguem decorar, já vão nas 5, querem ir para as 6 e querem ir para as 7, eu costumo dizer, e podem ir perfeitamente, não tem problema nenhum, as 7 acho que já chega, se conseguirem decorar 7 palavras num dia, ok, estamos aí com a memória, não quer dizer que seja 100%, mas muito, muito, muito bom. E lá está, podemos também aumentar a complexidade, já falámos das palavras, figuras, em relação a decorar coisas no dia a dia, e podemos ainda aumentar
Por exemplo, o que é que eu quero decorar hoje? E vamos inventar, eu vou dar um exemplo. Emanuela tem 44 anos, é casada e é psicóloga. Já são frases, já foram mais complexas e é isto que eu vou decorar. E então eu decoraria, não é? Eu própria, porque nem precisava decorar, já saberia. Mas o exemplo é pegar uma coisa destas, portanto alguém pode fazer perfeitamente isso e o objetivo é isso. É a Maria, que tem 50 anos, que em vez de casada podem pôr outra coisa qualquer, que mora em Faro e que é professora. Pronto. E tentar decorar um bocadinho mais complexa, de uma forma mais complicada, não é? Mais complexa, digamos, a informação para trabalhar exatamente esta memória. Para manter ativas estas nossas funções cerebrais e também cognitivas. Fazendo aqui um resumo destas questões, daquilo que foi lançado, muitas questões muito práticas para que as pessoas lá em casa possam, de facto, ativar estas funções fundamentais, as funções cerebrais. Podemos fazer aqui um resumo do que foi este programa. Antes disso, esqueceu-se da atenção, que também é muito importante, e eu não posso deixá-la passar, sabe porquê? Pois eu esqueci-me, o que vai trabalhar neste programa. É o seu TPC para a semana, vai trabalhar a memória, vai fazer alguns exercícios para lembrar das 5 funções. E vai nos dizer se melhorou ou não as funções da memória. E eu falo muito da atenção, porquê? Porque muitas vezes, e isto não é que as pessoas tenham que saber, mas eu acho importante falarmos sobre isso. Muitas vezes é confundido o facto de eu estar esquecido por uma questão atencional. Muitas vezes nós vemos que a pessoa não está esquecida, não é a memória que está afetada ou está com déficit, é de facto a capacidade atencional, a capacidade que o cérebro tem de dedicar atenção e concentração a qualquer coisa que está lá na televisão para depois então eu memorizar. E ora bem, eu estou agora, se o Eliseu começar a falar e eu estou a olhar para si e posso estar concentrada, ou ao contrário, eu estou a falar para si e o Eliseu está atentíssimo, a olhar para mim, vê-se que está super atento, não é? Mas de repente deixa de estar e a sua cabeça começa a pensar, bem, quando acabar o programa, depois tenho que ter mais uma reunião não sei onde e depois tenho que ir jantar e o que é que eu vou fazer? Se daqui a bocadinho eu digo-lhe assim, então Eliseu, lembra-se daquilo que eu lhe disse? E você vai dizer, não, eu estou super esquecido, eu não me lembro, eu não consigo me lembrar. E normalmente categorizamos isso como um esquecimento, não é? Está relacionado, mas não é um déficit puro de memória. É claramente a ver com a nossa capacidade de atenção. É muito comum nós vermos isso em consulta, muito. E já então, agora tem a ver com o facto de, brincando um pouco com a situação, com o facto de ser homem, que normalmente nós temos esta capacidade de nos focarmos numa coisa e acho que nisso focamos-nos muito bem, enquanto que as mulheres naturalmente têm a capacidade de se focarem em várias coisas em simultâneo. Pelo menos, eu não sei se isto é só fama, mas pelo menos as coisas parecem acontecer assim. E há que ter esta noção também, de que há esta diferença entre os homens e as mulheres. Sim, mas isso tem a ver, a multifunção e as multitarefas, não é? Que as mulheres também são ases nisso, em quase tudo, digamos, isto também agora são parênteses, e agora mais sério um bocadinho, nós temos 5 tipos de atenção. Portanto, nós não temos só essa atenção que estava a falar, em que o homem pode ter mais aptidão para isso, uma atenção mais focada, e aquilo que dizemos que é a concentração, não é? Que não será tanto o termo técnico, e depois temos uma atenção dividida, que é, por exemplo, eu estou a falar com o Eliseu e posso agora escrever ao computador enquanto estamos os dois a falar, ou quando vou a conduzir posso estar a conversar para o lado, ou a ver uma montra e a falar ao telemóvel e a ver os sapatos, e estou a ver os sapatos, eu até gosto dos sapatos, eu até me interesso aos sapatos e estou na mesma a conversar. Nós temos esta capacidade e é isso também o que estava a dizer, desta alternância de tarefas, que uns mais que outros têm mais aptidão para uma coisa do que para outros. Pronto. Mas é normal ouvirmos das mulheres, não é? Que nós não conseguimos, de facto, fazer 2, 3 coisas em simultâneo, que é uma capacidade que vos é reconhecida, não é? Mas não, isto não é porque não estejamos atentos, é porque de facto há esta limitação.
diria. Sobretudo porque as mulheres estão habituadas de facto a fazer muita coisa ao mesmo tempo, a dar respostas aos filhos, a fazer de comer, ao mesmo tempo a pensar que a seguir vão buscar a roupa que têm que tirar da máquina e que têm que ter para secar e depois têm que apontar que quero ir às compras para fazer não sei o quê, e depende um bocadinho da forma como nós também usamos o nosso cérebro. É verdade que há diferenças, o cérebro masculino do feminino é diferente e as funções também são. Portanto, isso tem a ver e justifica-se um bocadinho também por aí, não é? Da utilização do mesmo. E como é que nós podemos então estimular a atenção? A atenção podemos estimular também de muitas maneiras. Podemos, por exemplo, isso podemos fazer, construir ou encontrar mesmo na internet. Imagine um quadro cheio de letras soltas do abecedário, e queremos só encontrar a letra A. Portanto, temos várias letras, sempre que encontrar o A, identificamos as letras. E eu, para fazer isso, tenho que estar atenta e concentrada, senão eu não consigo identificar todos os As, não é? Só consigo identificar meia dúzia, por exemplo. Pode aumentar a complexidade, pondo, por exemplo, mais letras. Quero que identifique o A, o C e o Z. Então temos de estar atentas, já não é só o A, são a mais, quero identificar mais letras. Pode pôr números, pode pôr letras maiúsculas e letras minúsculas, por exemplo. Quero que identifique o A maiúsculo e o R minúsculo, no mesmo exercício. Portanto, o cérebro já tem que estar atento a duas coisas. Está a ver o que eu estava a dizer há um bocado? Já não é só uma, já tem que alternar e estar atenta a duas coisas. Se quiserem ainda complicar um bocadinho, podemos, por exemplo, encontrar os números pares, se é, por exemplo, agora só números, fazer assim um quadrado de 10 linhas de números aleatórios e vamos encontrar números pares em linhas ímpares. A ver, também é o que eu falava há um bocadinho, que também está muito relacionado com o tipo de atenção, desta questão da inibição, que o cérebro aqui vai ter que, controlar, haver este controle inibitório, porque eu quero encontrar os números pares, mas nas linhas ímpares. Portanto, temos de estar muito atentos também para isso acontecer. Encontrar, por exemplo, objetos intrusos. Imagine, eu meto aqui à frente uma nota, uma moeda e o telemóvel. Qual é o objeto intruso? E o telemóvel, claramente. O telemóvel, por exemplo, claro que foi uma coisa assim simples, mas isto pode aumentar a complexidade. Há alguns exercícios que nós podemos construir, que vocês podem construir, outros que existem disponíveis e que encontram na internet, e outros que são exercícios que foram feitos claramente para trabalhar estas áreas, portanto, para estimular exatamente estas áreas. E depois podemos ter uma coisa deste género, em que eu vou propor a toda a gente que vá buscar uma caneta e um papel e vou fazer aqui um exercício com o Eliseu. Se vocês acabarem o exercício primeiro com o Eliseu, escrevam por favor, ou quem conseguiu terminar, podem fazer uma coisa deste género, muito simples, nada Vou ver se me extraordinário. saio bem. Vai sair bem, claro, que é um criptograma. Eu vou compartilhar aqui, estão a ver? Está a ver, Eliseu? Sim, perfeitamente. Pronto, aqui o desafio qual é? Nós temos letras por debaixo, vamos formar aqui duas palavras, está a ver? Cada letra corresponde a outra letra. Portanto, eu tenho aqui o L e tenho que procurar no L corresponde o C e vou até completar a palavra. Percebeu, Eliseu? Perfeitamente. Então, vamos ver se consegue formar a palavra e desafio a todos que nos estão a ver. Isto trabalha a capacidade atencional. Vamos lá ver como é que eu me saio, Emanuel. E espero que o exercício esteja bem feito, que eu não me tenha enganado. Vamos lá ver. Está quase, está quase. Acredito que já saiba Está. o que é. Consultório. E o de baixo? Eu de baixo também. Muito bem. Portanto, deduzo, mas não vale deduzir, não é? Não vale batata. Não vale deduzir e por isso vou fazer o exercício sem qualquer batota, não é? Portanto, recorrendo aqui a todo. Atenção, e não ao raciocínio lógico e dedutivo, que é outra área do cérebro. Portanto, e nós temos o consultório aberto.
Pronto. É o Isto é um resultado tipo, do exercício. pronto, isto é um exercício, como vê, facilmente de qualquer pessoa construir. Isto é só um exemplo que eu trouxe para perceber que, claro que isto exige algum tempo das pessoas fazerem isto. Obviamente que eu não vou fazer isto para mim, não é? Porque senão tira tal o valor e o exercício que queremos fazer. Mas isso é algo que nós podemos fazer e que o marido pode fazer para a mulher e o pai para o filho e o filho para o pai. É um tipo de exercício que podem claramente fazer. Podem ser com letras, pode ser com números, pode corresponder a números, podem pôr maiúsculas ou minúsculas como entender. Eu vou tirar porque o exercício já está feito. E pronto, é um exercício que de facto podemos fazer. Outro também é os puzzles, eu costumo aconselhar bastante e os adultos já gostam de fazer, portanto é aqueles puzzles não de 10 peças, mas de 1000, por exemplo, não é? Em que todos os dias fazemos meia dúzia de peças, não tem que ser que eu tenho que começar e acabar no mesmo dia, portanto para se ir fazendo. Os labirintos, portanto, que é aquela história que nós temos que encontrar e chegar ao meio de um quadrado, não é? Portanto, os labirintos, começar pelos mais simples e podemos ir, de facto, ir fazendo isto mais complicado. A sopa de letras, e isto há montes de livros já e baratos, não é? Que trabalha e que tem a sopa de letras, portanto, as letras todas juntas em que vamos atrás das palavras que nos dizem para encontrar. Ressalvo aqui a mesma coisa, às vezes alguns doentes meus queixam-se que eu não consigo, mandam encontrar 10 palavras, eu só encontro 8 ou 9, não interessa, passou ao exercício seguinte. Eu reforço, isto não é para trabalhar a ansiedade, nem a tolerância à frustração. Se não conseguirem, isso começa a ser mais aborrecido do que propriamente até lúdico, portanto, de ser uma coisa bem passada, parem e sigam para outro exercício ou até vão fazer outra coisa qualquer. Aquele jogo das diferenças também, em que temos duas imagens, está a ver? E então vamos lá encontrar as 7 diferenças e temos que ver onde é que há diferenças nas imagens. E outra coisa que eu também costumo aconselhar bastante é jogar às cartas. É um dos exercícios que estimula muito a atenção. O simples jogar às orelhas, não é? Toda a gente deve conhecer o jogo das orelhas. Eu tenho que estar atenta e concentrada qual é a pinta que vou jogar, ou se é maior ou menor, ou se quero agora ganhar ou se não quero agora ganhar. Tenho que pensar que tenho muitas e quero deitar a mais pequena, nem por isso. Portanto, o jogar às cartas também é algo que trabalha muito a nossa memória. Eu poderia sugerir juntarmos a isso as damas, o dominó ou eventualmente até o xadrez para Mais complicarmos complexo, é um pouco isso, nem mais. mais, exatamente. Muito bem, e Manuela, e para fazermos como eu há pouco referia, fazermos aqui um balanço das estratégias que aqui deixamos e da importância dessas estratégias para mantermos as funções cognitivas e cerebrais durante este tempo de pandemia. Podemos fazer aqui um breve resumo daquilo que a Manuela falou durante esta edição do Consultório Aberto. O importante é fazer. E o importante é não desistir, mesmo que não consigam à primeira, voltar a fazer amanhã, voltar a fazer no dia seguinte, ser criativos, portanto Já hoje agora posso faço. acrescentar que mesmo as crianças já sabem aquela célebre frase que fará todo sentido aqui colocar para os mais idosos, mais adultos, diria, que se não desistires, hás de conseguir. Há de conseguir. E as crianças também podem fazer, se quiserem incluir as crianças neste tipo de exercícios, podem incluir perfeitamente. Não queria só que as pessoas também se cingissem, imagino, eu tenho algumas queixas de memória, eu vou só fazer os de memória. Não façam, como eu expliquei há um bocadinho, apesar de nós sabermos que trabalha mais essas áreas, o nosso cérebro funciona em rede, portanto, as áreas são ativadas, umas são mais que outras, pois claro, mas trabalham muito em rede, portanto, a memória é muito importante, a capacidade de atenção é importante, as funções executivas, no cálculo é importante a atenção, portanto trabalhem um bocadinho, façam alguns exercícios destes, ter ajuda ou pedir ajuda a alguém que possa nos direcionar, fazer pesquisas na internet, procurar ajuda se eventualmente, porque não faltam depois, portanto, cadernos, e nós até já falámos em alguns que trabalhem isto, portanto já vem isto e a pessoa só tem de facto que fazer e volto a falar como reforçar o que falei, associar isto muito às rotinas, à alimentação, ao sono e ao exercício físico. A título só agora então de conclusão, eu vou partilhar aqui com todos que eu penso que ajuda. Consegue ver, Eliseu? Sim, sim.
Pronto, só mesmo para terminar e deixar aqui só algumas dicas, digamos assim. Portanto, se olharmos ali na coluna do meio, algumas atividades, umas que já falamos, portanto, que estimula do ponto de vista cognitivo, vamos esquecer as áreas, algumas já falámos, outras acrescenta aqui um bocadinho. Puzzles, o loto, as cartas, o sudoku também, há muita gente que me pergunta e sim, também trabalha estas questões atencionais também. As diferenças entre desenhos, portanto, descobrir as diferenças, os labirintos, sopa de letras, palavras cruzadas. As palavras cruzadas às vezes também me perguntam, não é só a atenção, mas também o raciocínio, portanto, lá está, estão a ver várias áreas cerebrais que eu a fazer uma pequena coisa com palavras cruzadas estão a ser ativadas. Aprendizagens de letra de canções ou anedotas. Às vezes, mais do que aprender, eu muitas vezes digo, por exemplo, em relação à música, é importante as pessoas pegarem em músicas que conheçam e que gostem, e nem que seja baixinho, tentarem cantarolar e ver se conseguem se lembrar da letra e por algumas vezes até voltar a recordar. Todos nós conhecemos letras de músicas, mas se deixarmos de ouvir, nós não nos lembramos. Mas se eu começar a ouvir hoje, amanhã e depois, se calhar, daqui a uma semana ou duas, depende depois da capacidade de cada um, voltarmos a lembrar outra vez das canções, não é? A leitura. A pesquisa de vocabulário desconhecido no dicionário, às vezes também é importante. Eu não sei o que esta palavra quer dizer. Ora, deixa-me ir e eu procurar. Seja porque vou à internet ou seja porque procuro um dicionário. Escutar as notícias na rádio, o conteúdo e a transmissão do conteúdo das mesmas a outras pessoas. Aquilo que eu digo às vezes é, olha, em vez de escrever até contar a outra pessoa, eu hoje ouvi isto e contar o que ouviram, não é? Escrita de memória de vida, já falámos sobre isso, por exemplo, passeios culturais, eventos marcantes, e demos o exemplo e que vamos aguardar que também nos deem algum feedback sobre, por exemplo, aqui as memórias da pandemia. Realizar cálculos, por exemplo, do dinheiro, gastos no supermercado durante o mês, também podem ser, ficar com os tickets e depois no final do mês até fazerem um somatório e perceberem quanto é que estão a gastar também no supermercado. Evocação de palavras começadas por diferentes letras, por exemplo, lá está, aqui é o A, como podem dizer as letras todas do alfabeto, podem fazer por categorias, por exemplo, agora vamos só dizer animais, querem complicar, vamos só dizer capitais europeias, por exemplo, por aí. E aqui não posso só deixar de, antes de terminar, de falar de algumas coisas importantes que também falamos muito em consulta, que são as ajudas externas, portanto nós vemos que são ajudas compensatórias, que as pessoas podem utilizar, que às vezes ficam também muito renitentes de usar porque acham que se usar ajudas externas o cérebro não fica mais esquecido. Não, sobretudo numa primeira fase é importante nós diminuirmos a probabilidade de nos esquecermos ainda mais, porque se eu estou esquecida, sei que estou esquecida e continuo a esquecer, depois vem a minha parte emocional aqui ao barulho também, porque estou triste, porque estou ansiosa, porque eu me esqueço de tudo, porque eu antes não era assim, o que é que se está a passar, então vamos minimizar isso para tentar perceber se vai ao sítio sozinha ou se é preciso aqui uma observação clínica um bocadinho diferente. Utilizem bloco de notas, eu normalmente não aconselho folhas soltas, eu costumo aconselhar agendas nos homens, aqueles caderninhos ou as agendas mais pequenas, os calendários também, não só para ver os dias da semana, os quantos são do mês, mas até coisas importantes que vocês querem naquele dia não esquecer. Definir um local, como por exemplo o frigorífico, para colocar informações relevantes. Isto eu ouço muitas vezes, as datas das consultas, as convocatórias que chegam do hospital, por exemplo, muita gente diz que no frigorífico, na mesinha de cabeceira, na cômoda, está tudo ali. Portanto, as pessoas é sempre naquele sítio e por isso é que não esquecem, porque volta e meia vão lá ver quando é que é o dia da consulta, por exemplo. Definir sempre os mesmos sítios em casa para deixar os objetos, a chave, por exemplo, é uma das coisas que eu ouço muitas vezes, porque um sempre deixei a chave, a carteira, os óculos. Ok, então vamos tentar deixar sempre no mesmo sítio. Vamos definir. A chave, quando chega a casa, fica aqui no móvel de entrada. Ora, se eu vou com a chave na cozinha, eu tenho que pegar na chave da cozinha e conscientemente ir pôr no tal sítio, na frente, no móvel da entrada, por exemplo. Portanto, que será ali em que eu, a dada altura, portanto, e sobretudo com a repetição, eu vou memorizar onde eu deixo sempre a chave. Ou a carteira, que eu quero deixar na cômoda do meu quarto.
então vai ser sempre naquele sítio. Também temos que nos disciplinar um bocadinho. Fazer lista de compras, tarefas a realizar, data dos pagamentos das coisas e revê-las periodicamente. E na lista de compras é uma coisa que eu aconselho. E aconselho, por exemplo, a comprar aqueles ímãs que têm aqueles bloquinhos que podemos pôr no frigorífico, e o que eu aconselho às pessoas é, quando eu neste momento me lembrei que eu preciso comprar arroz, porque fui ao armário e peguei no último pacote ou no penúltimo pacote, antes sequer de ir deitar o arroz à panela, eu vou pegar no lápis e ao frigorífico e vou escrever que preciso comprar arroz. Porque muitas vezes se eu pego no arroz e vou deitar na panela e venho meter o resto no armário, eu já me esqueci que vou apontar na tal lista de compras. Portanto, terem atenção a algumas dicas que podem diminuir a probabilidade depois de nos esquecer. Também podem usar alarmes, lembretes para recordar compromissos, ou então, por exemplo, eu tenho um doente meu que começou a usar os alarmes na toma da medicação. Era uma coisa que a dada altura se esquecia, e esquecia se tomou, e depois se tomei, se não tomei. Havia alturas que acontece, dobram a medicação, porque voltam a tomar, ou então não tomam. Então o que é que ele fez? No seu telemóvel, pôs o telemóvel, e eu lembro-me que ele me diz, e eu várias vezes utilizo este exemplo também com outras pessoas, à hora do almoço faz 4 comprimidos. Então ele resolveu pôr 4 vezes o telefone a tocar. Portanto, é quase há um rim, é uma pastilha, 4 vezes, não é? E ele já me diz que eu já nem precisava daquilo, mas nem ouso em retirar os alarmes, porque de facto sei que cumpro a minha medicação e que tomo a medicação direita. Portanto, utilizem os alarmes, os lembretes para recordar coisas que não querem e não podem de facto falhar. E esta última é uma coisa que não funciona assim muito bem, pelo menos daquilo que é a minha experiência. Às vezes o que dizemos às pessoas e é que está aqui este exemplo, decorar as mnemónicas, não é? Decorar pelo início das letras, a primeira letra de cada palavra, e juntá-las, e depois quando eu sei que quero comprar 5 coisas, não é? O exemplo que está aqui é filho de peixe sabe nadar, porque se foi buscar ao que nós queríamos comprar. Nem sempre isto se consegue fazer, não é fácil, requer um planeamento prévio. Portanto, isto muitas vezes é feito por algumas pessoas. Os americanos usam muito, aqui em Portugal nem por isso, e não é uma coisa que as pessoas façam assim tanta adesão, mas não, pronto, é uma estratégia que de facto também, se quiserem, podem utilizar. Por isso, de uma forma global, penso que está. Não estamos a ouvir, Eliseu. Dizia eu que tivemos assim um programa muito prático hoje, dedicado à estimulação das funções cognitivas e cerebrais, muito importante nesta fase da pandemia da Covid-19, em que, como fomos dizendo ao longo do programa, estamos muito mais limitados no contacto com as situações, e isto pode ter um impacto significativo na memória, na atenção e nas outras funções cerebrais. E Manuela Lopes, na próxima semana, no próximo sábado, teremos um programa diferente. Estamos a preparar tudo para que assim seja. Aguardamos apenas que nos digam a indicação e a disponibilidade para falarmos sobre a importância de uma avaliação rigorosa dos números da pandemia para que o desconfinamento possa acontecer, que é algo que todos queremos, mas queremos que ele seja feito com segurança para que não aconteça aquilo que esses rumores que andam por aí, de que possa vir uma quarta vaga com o desconfinamento. É claro que certamente haverá uma vaga se esse desconfinamento não for de alguma forma controlado. Falaremos sobre isso na próxima semana. É isso? Eu espero que sim, e eu acho que é um programa que faz todo sentido nesta altura, quando se começa a falar de um desconfinamento, quando estamos todos muito ávidos de um desconfinamento, mas ao mesmo tempo a perceber que realmente estas coisas têm que ser muito bem feitas. E a ideia é trazer cá um matemático, até porque tem sido muito falado os cálculos, portanto, como é que os nossos decisores políticos e a autoridade de saúde se baseiam para tomar algumas decisões. Portanto, são estes senhores, não são só, mas são estes senhores que fazem cálculos matemáticos e falam muito no R, não é? Que tem a ver com a questão da infecção, portanto, uma pessoa infectada, quantas infecta, portanto, os números têm que atingir determinados valores para podermos desconfinar gradualmente, nem por isso. E então, se calhar, eu acho que descomplexificar alguns conceitos e as pessoas perceberem
Quando na televisão se fala muito do ERR, o que é que estamos a falar e como é que são feitos estes cálculos, não no rigor matemático, não é isso também que nos interessa, mas para tomarmos estas decisões do confinamento, se realmente estamos preparados, já atingimos números de novas infecções, de mortalidade e de camas nos cuidados intensivos que permitam, de facto, daqui a 15 dias, ou então só na Páscoa, e como, e em condições, e então vamos ouvir alguém, que nos falta a confirmação, como falou, falar sobre isso, e que eu acho que vai ser super importante para todos termos também uma ideia e ficarmos devidamente informados. E na próxima semana, como estaremos por cá no dia 13, já teremos uma ideia de como o desconfinamento irá acontecer, e esperemos que aconteça, porque no dia 11 o Governo irá anunciar esse plano de desconfinamento que seja seguro, para que pelo menos tenhamos a garantia de uma primavera, verão, outono mais tranquilos, e nos preparemos, evidentemente, para lidar com esta pandemia mais à frente. E Manuela, muito obrigado pela disponibilidade em estar connosco em mais um consultório aberto, a sua disponibilidade para este serviço público. Obrigado eu. Convido-vos a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães e a visualizarem as edições do consultório aberto, as 29 edições que já realizamos. Convido-os a seguirem também o trabalho do Mais Guimarães através das redes sociais e em maisguimarães.pt. Enviem-nos as vossas dúvidas e preocupações para leitor@maisguimarães.pt ou por mensagem privada para a nossa página. Resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado por aí durante esta hora do consultório aberto deste sábado. Tenham uma boa semana.